Beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal e dessa vez resolução do Enem, questãozinha do Enem 2018, certo? E aí nós temos o seguinte, ó, muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, né? Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam, né, até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque quando fecha o circuito A? O circuito no ponto A, né? Então nós temos o seguinte: está sendo provocado um toque, certo? Está sendo provocado um toque em que a gente vai fechar aqui, ó, o circuito no ponto A aqui, certo? Então nós vamos fechar essa chavezinha aqui. Aí o que é que nós temos? Nós temos a fonte, né? A fonte está fornecendo, vai fornecer aqui uma corrente aqui, né? Que vai fluir aqui pelo nosso circuito. Aí vai chegar nesse ponto em que a corrente desce, ela vai se separando, né? E aí a gente tem o seguinte, ela vai passar aqui, vai descer nesse circuito aqui e tal, vai chegar aqui embaixo, como a gente não está fechado aqui no ponto B, é só no A, ela vai passar por aqui, não é isso? A corrente tem esse ponto aqui e vai vir aqui de volta, né? Pelas leis de Kirchhoff, né? Então, o que vai acontecer é isso. Então, quer dizer que não vai passar corrente aqui, ó, certo? Não vai passar corrente nesse resistor aqui, certo? E aí o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, só apagando aqui para deixar limpo o nosso desenho, a gente tem o seguinte, que só vai passar corrente aqui por esses resistores aqui, esse e esse, certo? E o que é que nós temos? Bom, primeiramente, esse circuito que eu vou nomear aqui de circuito R1, esse resistor R1 e esse resistor R2, e eu vou chamar esse último aqui de R3, certo? E o que é que está acontecendo? Bom, vamos encontrar a resistência equivalente aqui, certo? Perceba que R1 e R2 eles estão em paralelo, né? E nós sabemos que quando resistores estão em paralelo, nós temos que eles compartilham da mesma tensão, porém a corrente é diferente, né? A corrente equivalente para circuitos em paralelo a corrente equivalente à soma das correntes, já que a corrente está se dividindo aqui. Quando ela chega aqui, uma desce e a outra passa, né? Ou seja, ela está se dividindo, não é isso? Uma desce e outra passa. Então isso quer dizer que eles têm uma corrente equivalente, de modo que é a soma da corrente em R1 mais a soma da corrente em R2, certo? Pela lei de Ohm, nós sabemos que existe uma relação entre a diferença de potencial e a corrente, né? De modo que elas são diretamente proporcionais, ou seja, a DDP é igual a RI, em que R é constante, né? E é a corrente elétrica, não é isso? Portanto, nós temos o seguinte, pessoal, ó, portanto, nós temos que I é igual a V sobre R, não é isso? O que é que eu posso fazer? Posso pegar isso aqui agora e substituir na nossa equação, ou seja, eu vou ter um V equivalente, que nós podemos dizer que é o V da fonte, né? Um R equivalente, que é quem a gente está querendo descobrir aqui, que vai ser igual a IR1, ou seja, vai ser V em 1 sobre R1 mais V em 2, que é a diferença potencial, sobre R2, certo? Aí perceba que a diferença de potencial para circuitos em paralelo, né? Ou seja, associação de resistores em paralelo, a gente tem que a diferença de potencial é a mesma. Então, se a diferença de potencial é a mesma, então a mesma diferença de potencial aqui vai ser a mesma aqui e vai ser a mesma aqui, certo? Então, nós temos aqui que todo mundo ali em cima é igual, a gente pode simplesmente cortar e cortar, e nós teremos isso aqui, ó, teremos que 1 sobre REC, né, que é a resistência equivalente, para esses dois aqui primeiros, R1 e R2, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, de modo que a gente pode chegar aqui ao seguinte, né, deixando mais bonitinho aqui, a gente pode chegar aqui REC, 1 sobre REC, resistência equivalente, é igual a, aí pode ficar o seguinte, pessoal, vai ficar R2 mais R1, não é isso? A gente tem uma soma aí de duas frações, né?
E aí vai ficar o produto aqui embaixo, R1 vezes R2. Aí o que acontece? Eu quero isolar a resistência equivalente, então eu posso inverter essa parte aqui, né? Então vai ficar o seguinte, invertendo vai ficar REC, que é a resistência equivalente, é igual, o que estava embaixo vai para cima, então vai ficar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, certo? Então nós temos isso aqui, ok? Lógico que aqui, pessoal, vou até botar um índice, que aqui é a resistência equivalente para os dois ali que estão em paralelo, ou seja, 1 e 2 que estão em paralelo, certo? Vou botar esse índice aí só para deixar mais claro, beleza? E aí a gente já sabe quem é eles, né? A gente já tem um valor ali, 4 quiloohms, né? Então nós podemos fazer o seguinte, ó, vai ficar 4 vezes 4, no final a gente bota ali o prefixo, e 4 mais 4, aí vai ficar 4 vezes 4 é 16, 4 mais 4 é 8, então 16 dividido por 8 dá 2, então isso aqui vai dar 2 quiloohms, né? Então nós já descobrimos aqui a resistência equivalente aqui entre o 1 e 2. Agora, perceba que essa resistência equivalente que a gente descobriu vai ficar mais ou menos assim o nosso sistemazinho, o nosso circuito. Tem aqui a fonte, aí vai vir aqui, aí vai ficar aqui o REC, que é o equivalente que a gente acabou de descobrir, que vale 2 quiloohms, e vem descendo aqui e tem o 3, né, que é o resistor 3, que tem 4 quiloohms, certo? Então nós vamos ter agora um circuito desse jeito aqui, pessoal. Então perceba que agora o nosso resistor equivalente 1, 2, perceba que aqui vou botar o prefixo de novo, 1, 2, certo? Está em série agora com o 3, né, com o resistor 3. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer o seguinte, quando a gente tem resistores em série, eles compartilham a mesma corrente, né? Ou seja, a corrente entre eles ali é igual, não é isso? Então a corrente que passa em um é igual à corrente que passa em dois, porém as tensões são diferentes, né? Ou seja, a diferença de potencial são diferentes. Então a gente tem que V equivalente, que é a diferença de potencial, ó, vamos lá, ó. V eq, que é a diferença de potencial equivalente, é igual a V em R, vou botar assim, R eq, e vou botar, claro, o prefixo 1, 2, mais a diferença de potencial no 3, a diferença de potencial no resistor 3, VR3, ou seja, enquanto no paralelo a gente tem que a diferença de potencial é a mesma, porém a corrente é a soma das correntes, em série a gente tem que as correntes são as mesmas, porém as diferenças de potencial é a soma das diferenças de potencial, certo? Ou seja, vai ser a soma de diferença de potencial no resistor EQ, que a gente descobriu aqui, que é o equivalente, 1, 2, né? Mais a diferença de potencial no 3 aqui, certo? No resistor 3, beleza? Então nós temos isso aqui, é exatamente isso que a gente escreveu aqui na nossa expressão. Pela lei de Ohm eu sei que a tensão, ou seja, a diferença de potencial é o produto da resistência equivalente, vou botar assim, ó, resistência equivalente vezes a corrente I, que é igual a resistência equivalente 1, 2, vezes a corrente que percorre nele, mais a resistência 3 vezes a corrente que percorre nele. Perceba que a corrente é a mesma, não é isso? A corrente é a mesma, então isso quer dizer que eu posso sair cortando aqui essas camaradas aqui. Então eu tenho que a resistência equivalente total aqui do sistema, vou botar até um T aqui de total, vai ser o seguinte, vai ser REC total igual a REC, que é equivalente de 1, 2, mais a REC equivalente de 3. Eu conheço que é a de 1, 2, que é 2, e eu conheço a de 3, que é 4. Né? Isso daqui vai dar 6 quiloohms. Né? Então, o nosso resultado aqui é 6 quiloohms. Olhando para as alternativas, nossa alternativa correta seria aqui, exatamente aqui, ó, a letra C, certo? 6 quiloohms. Então, tá feita aí questãozinha do Enem envolvendo associação de resistores, certo? Perceba que eu fiz a associação aqui dos resistores tanto em paralelo, que foi entre R1 e R2, tanto em série, que foi o equivalente de R1 e R2 em série com R3. Então foi exatamente isso que a gente fez. E lembrando que quando a gente tem resistores em paralelo, a tensão será a mesma, porém a corrente vai ser a soma das correntes em cada elemento, né? Em cada
resistor. Enquanto em série, a gente tem que a corrente é a mesma, porém a diferença de potencial é a soma das diferenças de potencial em cada resistor, que foi o que a gente fez aqui, certo? Beleza, pessoal? Então, foi mais um vídeo, ok? Deixe seu curtir aí, comenta, compartilha com os amigos que vão fazer o Enem, que já está bem próximo, né? E é nóis, segue a gente lá no canal, na verdade na página, né, no Instagram, @Física Elementar, certo? Já segue a gente aqui também no canal, beleza? Então, valeu, pessoal, e é nóis.